Olá, alunos, boa tarde. Vamos iniciar então a nossa terceira aula do trimestre, né? Então, fazendo uma lembrança, né? Então, nós vimos na primeira aula, nós vimos equações fracionárias, né? O que eram equações fracionárias? Né? Eram equações que tinham letras no denominador. A segunda aula, nós vimos equações literais, né? O que são equações literais? Né? São equações que têm, além da incógnita, né? No caso x, por exemplo, ela tem também outras letras que representam números. Então, equações literais. Vamos ver hoje sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Tá? Então, nós estamos juntando, então, mais de uma equação, né? Sistema de equações, mais de uma equação, né? Então, aqui, olha, equação do primeiro grau com duas incógnitas, né? Então, vamos verificar primeiro o que seria uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, né? Então, observem só. Primeiro, 3x menos y é igual a 5 é uma equação? Nós já vimos que é uma equação. Equação, né, é quando tem o sinal de igualdade. Então, se eu junto duas expressões, no caso aqui, 3x menos y é igual a 5, então se eu tenho esse sinal de igualdade, isso aqui é uma equação, né? Agora, com duas incógnitas, tem duas incógnitas, x, no caso aqui, x e y. Poderia ser a e b, né? PQ, né? No caso aqui, x e y. E a do primeiro grau, sim, porque as incógnitas, no caso as variáveis, né? Elas estão elevadas ao expoente 1. O expoente 1 não aparece. Então, realmente, essa expressão é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Bem, gente, vamos verificar agora, tá? Como que a gente representa graficamente a solução, né? As soluções desta equação. Como nós já conversamos, a álgebra, ela trabalha sempre em proveito da geometria. Então, isso aqui é álgebra, né? 3x menos y é igual a 5 é álgebra, né? Então, vamos representar, tá certo? A solução geométrica, ou solução gráfica, ou representação gráfica das soluções desta equação, né? Então, observem só, eu fiz esse quadro aqui, ó, estão vendo aqui, ó? Então, eu coloquei, na primeira coluna aqui, eu coloquei x, que eu vou colocar aqui os valores de x. Na segunda coluna, eu coloquei a minha equação, ó, 3x menos y é igual a 5. E na terceira coluna, eu coloquei, então, as duas incógnitas, né? X e Y. Então, vamos lá. Se eu tenho duas variáveis, duas incógnitas, tá certo? Sempre que eu estabeleço um valor para uma, eu vou ter, em seguida, o valor da outra. Então, qualquer equação do primeiro grau com duas incógnitas, ela terá sempre infinitas soluções. Porque se eu estabeleço um valor para uma incógnita, automaticamente, né, eu terei um valor para a segunda incógnita. Então, eu levantei aqui alguns valores que eu estabeleci. Então, eu botei x é igual, por exemplo, a 3, 2, 1
0, menos 1, menos 2. Estabeleci. Poderia ter colocado, vocês vão ver mais à frente, quando eu terminar a explanação, poderia ter colocado outros valores, mas coloquei esses aqui. Para esses valores que aqui estão do x, quanto vale o y? Então eu substituí aí a resolução, né, de equação, eu substituí estes valores na minha equação. Estão vendo aqui, olha? X igual a 3, aí ficou 3x. 3 vezes 3 menos y é igual a 5. Agora eu vou encontrar quanto vale meu y, não é isso? Ó? 3 vezes 3, 9. Vou passar o 9 para o segundo membro negativo, menos 9 mais 5. Estão vendo aqui, ó? Ó, aqui, ó, tá? Vai ficar aqui, então, menos 9 mais 5, menos 4. Então, menos y é igual a menos 4. Multiplicando por menos 1, y igual a 4. Então, para x igual a 3, y igual a 4. Eu fiz isso aqui, ó, para x igual a 2, estão vendo? Para x igual a 1, para x igual a 0, para x igual a menos 1, para x igual a menos 2. Encontrei, tá vendo aqui, ó, repetindo eles aqui, ó, encontrei os valores correspondentes de y. Tá certo? Então eu vim aqui agora no meu plano cartesiano, estão vendo? Olha, vocês já viram isso aqui, plano cartesiano, tá? Então eu tenho aqui, ó, o eixo dos y e o eixo do x. Estão vendo aqui, ó? Plano cartesiano, o eixo dos y e o eixo do x, né? O eixo do x é o eixo das abscissas, né? E o eixo dos y é o eixo das ordenadas. Então nós vamos colocar esses valores aqui, tá certo? Aqui no nosso plano cartesiano. Estou pegando o primeiro aqui, ó. 3x e 4y. Estão vendo aqui, ó? X igual a 3, tá certo? Então, e o y igual a 4. Então, tá vendo aqui, ó? 3 e 4. Onde encontrou o 3 com 4, estão vendo aqui, ó? Então, esse pontinho aqui é o ponto, tá certo? Onde está, então, tá certo? Essa coordenada, tá certo? 3 e 4, tá? Tá ali, ó. Agora, eu venho, só para vocês compreenderem, vou pegar esse aqui, ficou muito grande aqui, não deu para fazer. Vou pegar aqui, ó, o menos 1, tá vendo aqui, ó? Então, ó, menos 1 e 8, menos 1 e menos 8, tá vendo aqui, ó? Então, o x igual a menos 1, estão vendo aqui, ó? X igual a menos 1, o y igual a menos 8. Então, ó, eu fiz a interseção, ó, menos 1 com menos 8, deu aqui. Tá certo? Se eu fizer ligar esses dois pontos aqui, eu tenho essa reta. Esta reta aqui é a equação, tá certo? Dessa minha, tá certo? Esta reta aqui representa esta equação aqui. X, 3x menos y igual a 5. Tá? Então, observem só. Se eu pegar aqui, ó, o 2 e o 1, estão vendo aqui o 2 e o 1? Tá vendo? 2 e 1 obrigatoriamente tem que estar em cima da... tem que passar pela reta. Estão vendo aqui, ó? Se eu pegar aqui agora, aqui embaixo, aqui, ó, 1 e menos 2. Tá vendo aqui, ó? 1 e menos 2, tá vendo? Tem que coincidir com a reta também. Então, o que nós deduzimos? Basta, então, nós termos dois pontos. Se nós tivermos dois pontos diferentes, tá certo? Eu já tenho a minha reta no plano cartesiano. Tá certo, gente? Então, esta aqui é a representação, tá certo? Geométrica dessa minha reta aqui. Tá certo, gente? Tá? Então, agora, adiantando a nossa matéria, tá certo, gente? Nós vamos ver
sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Eu não consegui fazer aqui mais uma reta. Mas observem só, se eu tivesse um sistema, então, aqui, ó, fosse duas equações, tá certo? Então, eu ia ter aqui uma outra reta qualquer. Vamos botar aqui, ó. Onde essas duas retas se encontrarem é a solução, então, do meu sistema, tá certo, gente? Mas o importante é vocês saberem, então, a representação gráfica das soluções de apenas uma reta, tá certo? Nós não vamos encontrar a solução gráfica de sistema, tá certo? Basta, então, a representação gráfica de apenas uma reta, tá? Bem, minha gente, ó, então, como eu estava dizendo, nosso assunto importante, tá certo? Não é mais equação, e sim sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá certo? Então, é um sistema, é um conjunto, tá certo? Então, eu repeti o exemplo aqui, ó. A primeira equação, por exemplo, x menos y é igual a menos 5. A primeira equação. A segunda equação, por exemplo, eu coloquei 2x mais 3y é igual a 10. Então, duas equações do primeiro grau, estão vendo aqui, ó, do primeiro grau, né? As incógnitas, tá certo? Estão tudo aqui com expoente 1, e eu tenho, então, duas incógnitas, x e y, nas duas equações, tá certo? Então, isso aqui é um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Então, a gente sempre coloca o sistema dentro de uma chave, estão vendo aqui, ó? Dentro de uma chave, tá? Agora, como que nós resolvemos esse sistema? Tá? Para resolvermos esse sistema, nós temos duas maneiras práticas e simples, tá certo? Que a gente, quando nós vamos solucionar, tá certo? A gente escolhe o que é melhor a gente fazer, tá certo? No caso de vocês aí, inicialmente eu vou dizer, resolve por esse processo ou por aquele processo. Mas, né, mais tarde vocês vão poder escolher. Bem, vamos lá. Então, o primeiro método de solução do sistema é o método da substituição. Então, se eu tenho um sistema, o primeiro método para resolver esse sistema, tá certo? É o método da substituição. O que é resolver o sistema? É encontrar os valores de x e y, tá certo? Que são as nossas incógnitas, tá? Então, é encontrar os valores de x e y. Então, eu peguei esse nosso sistema que aqui está aqui em cima, né? Eu coloquei aqui embaixo, tá? Então, vamos resolver esse sistema. Vamos verificar quanto vale, então, o x e o y. Tá? Utilizando, então, esse método da substituição. Tá certo? O que é o método da substituição? Eu escolho uma equação qualquer. Eu vou escolher aquela que me facilita mais. Tá certo? Então, eu vou escolher uma equação que me facilita mais e vou encontrar nessa equação o valor de x ou de y. Então, por exemplo, eu peguei aqui, ó, a primeira equação, x menos y igual a 5. Estão vendo aqui, ó, x menos y igual a 5. Eu vou encontrar, nessa primeira equação que eu escolhi, eu vou encontrar o valor de x ou o valor de y. No caso aqui,
eu estou escolhendo o valor de x. Então eu coloquei aqui, ó, a minha equação, ó, x menos y é igual a 5. Quanto vale meu x? Né? Eu passei o y para o segundo membro. Se ele estava negativo aqui, ele ficou no segundo membro positivo. Então, meu x ficou x é igual a menos 5 mais y, tá certo? Então, esse aqui é o valor do meu x na primeira equação. Agora eu vou pegar esse valor do meu x e vou substituir na segunda equação. Por isso que chama método da substituição. Então eu peguei esse valor que eu encontrei aqui, ó, do x, e vou substituir na segunda equação. Então vocês estão vendo aqui, ó, aí eu peguei aqui, ó, a segunda equação. 2x mais 3y é igual a 10, a segunda equação. Estou substituindo o valor de x. Estão vendo aqui, ó, 2 que multiplica. Quanto vale o x? Menos 5 mais y. Menos 5 mais y. Tá certo? Mais, ó, 3y é igual a 10. O que aconteceu com isso? Eu fiquei apenas com uma incógnita. Apenas com uma variável. Então agora ficou fácil para mim resolver, porque eu só tenho uma variável. Então eu resolvi. Ó, então estão vendo aqui, ó, 2 que multiplica menos 5 dá menos 10. 2 que multiplica mais y, mais 2y. Permaneceu mais 3y, que é igual a 10. Então, eu eliminei o parêntese. Agora eu vou passar o que tem variável no primeiro membro, o que é constante para o segundo membro. Então, 2y mais 3y, 5y. Passando esse menos 10 para o segundo membro, ele vai positivo. Então vai ficar 10 mais 10, 20. Tá certo? Em consequência, meu y vai ser 20 dividido por 5 é igual a 4. Então eu encontrei o valor do meu y. Mas eu quero o valor de x e y. O que eu pego? Eu pego esse valor aqui, ó, e retorno, pode ser na primeira equação ou na segunda, para encontrar o valor de x. Agora eu vou escolher da mesma forma aquela equação que fica mais fácil para mim. O mais fácil é essa aqui, que é menor, né? Então eu coloquei aqui, ó, coloquei a minha expressão aqui, ó, tá vendo aqui, ó? X menos y é igual a 5. No lugar do y eu coloquei seu valor, 4. Então ficou x menos 4 é igual a 5. Né? Em consequência, meu x igual a menos 1. Tá certo, gente? Então, qual é a solução do meu problema? Tá certo? Então, a solução do meu problema vai ser, então, o x sempre, o x vem primeiro, tá certo? Então, vai ser menos 1, olha lá, x igual a menos 1, e o y, 4, tá certo? Então, a solução, menos 1 e 4. Tá certo, gente? Agora, nós vamos ver o segundo método, tá certo? É o chamado método da adição, tá? Então, observem só, gente. Estou pegando um exemplo qualquer, né? Então, eu chamei de exemplo 1. Aí, coloquei meu sistema aqui, ó. X mais y é igual a 16. X menos y é igual a 2. Tá certo, gente? O que é o método da adição? Eu quero dizer o seguinte, gente. Se nós temos qualquer equação, se eu multiplicar ou dividir, tá certo? Ou se eu pegar duas equações, somar as duas ou subtrair, o resultado não altera, tá certo? Então, no caso aqui, olha, eu estou vendo aqui, observem só, eu tenho aqui, ó, mais y e menos y.
Se eu somar esta equação com essa, o que vai acontecer? Eu vou eliminar meu y. Vou ficar apenas com uma incógnita. Aí fica fácil eu resolver. Tá certo? Então, olha, o que eu fiz aqui? Eu já fiz direto. Estão vendo aqui, ó? Eu botei um traço aqui, ó, e estou somando. X mais x, 2x. Mais y menos y, eu botei um traço aqui, ó. Né? Dá zero. Zero y não existe. Né? Botei um traço. É igual 16 mais 2, 18. Em consequência, gente, quanto vale meu x? Meu x é igual a 18 dividido por 2, que é igual a 9. Tá certo, gente? Agora, a semelhança da substituição, se eu tenho uma incógnita, eu retorno ao sistema, então pode ser na primeira ou na segunda equação, para encontrar a outra incógnita, tá? Então, no caso aqui, ó, eu retornei e peguei a primeira. Estão vendo aqui, ó? Então, observa, eu tinha achado aqui o valor de x igual a 9. Eu retornei a primeira aqui, ó. Onde está o x ali, ó, eu coloquei o 9, estão vendo, ó? Ficou 9 mais y é igual a 16. Passamos o 9 para o segundo membro, ele vem negativo, fica 16 menos 9, 7. Então, meu y é igual a 7. Qual é a solução do meu problema, então? 9, tá certo? O x e o y igual a 7. Tá certo, gente? Então, aparentemente, né? Essa aqui ficou mais fácil de nós fazermos. Mas isso é conforme o sistema. Agora eu vou fazer, eu chamei de exemplo 2 por causa disso. Eu vou fazer esse mesmo sistema, vou fazer também, tá certo? Pelo método da adição, tá certo? Para vocês compararem, tá certo? Então, olha, eu copiei, peguei esse sistema aqui, ó, e coloquei aqui, ó. X menos y igual a menos 5, 2x mais 3y é igual a 10. Mas complicou, porque aqui eu tinha mais y menos y. Agora aqui eu não tenho. Como é que eu vou somar ou subtrair? Mas eu já falei com vocês, se nós multiplicarmos ou dividirmos qualquer equação por um número, essa equação não se altera, tá certo? Então, observa, se eu pegar essa primeira aqui e multiplicar por 3, estão vendo aqui, ó, multiplicar por 3, o que vai acontecer? Aqui vai ficar menos 3y. Quando eu somar com mais 3y aqui, elas vão se anular, tá certo? Então, ó, eu estou multiplicando, tá? Essa primeira equação aqui por 3. Estão vendo aqui, ó? Por 3. O que vai acontecer? 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos y, menos 3y. É igual a 3 vezes menos 5, menos 15. Agora eu vou repetir a segunda. Tá vendo ali, ó? Eu repeti a segunda. Então, esse sisteminha é igual a esse. Porque se eu dividir por 3 aqui, eu vou voltar aquele ali, ó. Tá? Agora eu vou somar. Ó, 3x mais 2x é igual a 5x. Menos 3y mais 3y, tá? Não existe. Botei um tracinho aqui. É igual menos 15 mais 10, menos 5. Então, ficou então 5x igual a menos 5. Em consequência, meu x igual a menos 1. Por quê? Menos 5 dividido por 5 é igual a menos 1. Tá certo? Bem, a semelhança, então, a gente retorna a uma equação qualquer. Tá certo? Eu vou retornar a uma equação qualquer, tá certo? Para encontrar o valor, tá? Então, olha, eu peguei essa primeira equação aqui, ó.
x menos y, estão vendo aqui, ó, x menos y é igual a 5. Podia pegar a segunda, porta, peguei essa aqui porque é mais fácil, não é isso? Substituir, ó, onde tinha um x, coloquei seu valor, menos 1. Estão vendo aqui, ó, x menos 1. Menos 1 menos y é igual a menos 5. Né? Agora, o menos 1 aqui vai para o segundo membro positivo, tá certo? Então vai ficar menos 5 mais 1, tá certo? Vai ficar menos 4. Então ficou menos y igual a menos 4. Multiplicando por menos 1, não é isso, gente? Y é igual a 4. Qual é a solução do meu problema, então? Tá certo? Ó, x igual a menos 1, y igual a 4. Tá certo, gente? Então, olha, vocês vão receber, né? Tá aí no sistema AVA de vocês, uma lista com um conjunto de exercícios para vocês fazerem, utilizando o método da adição e o método da substituição, tá certo? Ou então eu deixo em aberto para vocês escolherem, tá certo? Então vocês vão fazer esses exercícios. Se tiverem alguma dúvida, vá até a solução, né, desses exercícios para tirar as dúvidas. Se ainda assim elas permanecerem, liguem para nós estamos do outro lado da linha, tá certo? Para ajudar vocês. Então a todos um bom estudo. Não esqueçam que às 16 horas então, vamos fazer então o nosso exercício de final de aula. Bom estudo!